Bem-vindos a mais um programa Universo Feminino. O programa de hoje nós vamos tratar sobre um tema super interessante e muito importante para você, mulher, viu? Que é o empoderamento feminino e a autodefesa. Todo mundo sabe, gente, que a violência contra a mulher é uma realidade no nosso país, né? E no mundo, na verdade. Aqui no Brasil a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006, faz 10 anos agora, em 2016. É uma lei reconhecida entre os melhores do mundo em defesa da mulher. Porque a violência contra a mulher não é só aquela violência física, né, que a gente está acostumado. Tem a violência psicológica, tem a violência moral, tem a chamada até violência patrimonial. Agora, hoje, especificamente hoje, nós vamos tratar sobre a violência física. Eu tenho nos estúdios hoje Emily Leão, ela que está em treinamento como instrutora nessa prática da autodefesa feminina. Bem-vinda, Emily. Obrigada por ter vindo. E tenho aqui do meu lado Adriano Marini. Adriano, que é mestre em artes marciais, fundador da Tiger Defense, que é um método moderno de defesa pessoal. Obrigada, Adriano. Obrigado a você pelo convite. Gente, eu tô achando maravilhoso esse tema. Já conversei com os dois aqui nos bastidores e assim, é top, top, top. Eu quero que a Adriano me diga como é seu trabalho, Adriano, como é essa coisa do empoderamento feminino, da autodefesa. Nos explique um pouquinho. Olha, tudo começou com uma ideia do que a gente tinha pesquisado no mercado, a falta que tinha, né, de ter um método eficiente e prático, porque a gente sempre encontrava no mercado técnicas que não eram exclusivamente feitas para as mulheres. Então, e normalmente técnicas com muita violência, muita agressão física, onde ensinavam a dar socos e chutes. E a gente veio passando isso ao longo dos 18 anos de estudo em artes marciais, e nunca encontrando nada que fosse realmente bom. Fora do Brasil, a gente encontra, sim, ideias bem bacanas para as mulheres, mas aqui no Brasil ainda é uma coisa bem distante dessa realidade, né? E a questão da violência está cada vez pior, né? E a agressão física contra as mulheres, e a gente procurou algo que realmente fosse eficiente. E essa base que a gente teve foi através de estudos feitos pela polícia mesmo, que é do próprio feedback do que acontecia em números. Das violências contra as mulheres, contra as mulheres e em câmeras de vídeo, de gravações que aconteciam, que as mulheres mesmo mandavam, em denúncias que aconteciam. Diz que a cada 7 minutos, gente, tem uma denúncia contra a mulher. Quer dizer, a violência, eu não sei. 5 minutos, já está pior. Meu pai, já estou desatualizada, Deus é mais. Mas você vê como realmente é muito grave. É complicado. É muito complicado. Então, a mulher, já que os homens, infelizmente, não são todos, mas já que os homens não entendem, compreendem, a mulher ela tem que realmente procurar se precaver, procurar cada vez mais se cuidar, porque a gente já teve empoderamento financeiro, né? A mulher já trabalha em diversas áreas, mas essa coisa do físico, eu particularmente sempre me achei vulnerável. Como é que eu vou enfrentar, né, Adriano? Um homem daquele tamanhão. Exato, é uma coisa que a gente explica sobre isso também, é a ideia do mundo perfeito, que todo mundo quer, onde um mundo que não existe mais a violência contra a mulher o homem não vai fazer isso. Só que a gente está muito longe do mundo ser perfeito. Verdade. E é para isso que existe a autodefesa para as mulheres. E o nosso método foi criado, elaborado para isso, para que qualquer mulher de qualquer tamanho possa se defender. Mas o mais importante não é isso, porque defesa a gente encontra em qualquer luta, vamos colocar assim, como as pessoas comentam, qualquer esporte é uma luta, uma defesa, só que não é. Esporte já está dizendo, o nome é esportivo, o contexto é outro. A finalidade é outra, né? É outra. O nosso é quase um teatro, se você imaginar, porque a gente simula situações, foram criadas 15 situações. Você simula situações do dia a dia de possíveis atos violentos contra a mulher. Isso, são 15 situações criadas por causa do estudo que teve, para que a mulher consiga se desvencilhar estrategicamente. As partes principais, como a Emily mesmo sabe, os 3 pontos importantes, que é o equilíbrio que a mulher precisa ter. Né? Essa parte do equilíbrio. Preste atenção, viu, gente? Você está enfrentando uma situação de violência, primeiro ponto é equilíbrio. Equilíbrio é muito importante. O que é esse equilíbrio? É um equilíbrio que vem do emocional. Você tem que estar equilibrado emocionalmente para conseguir lidar com a situação. Que às vezes é difícil, né, Adriano? É muito. Adrenalina, né? É o ponto mais difícil. Mas se eu não ver a minha balda, primeiro que já vi o fio, eu já fico logo nervosa, não dá logo um tapa na cara. Ou imagina não, o né? resto. Ou não, que é o ideal. Não sei se... É bom as pessoas entenderem isso. No primitivo, quando as pessoas reagiam a algo para sobreviver, né? A raiva, a primeira coisa que a pessoa tem quando tem raiva é o quê? Fechar os punhos e fazer isso. Quando a pessoa tem medo, o sangue vai para cá, né? Quando tem raiva, o sangue vem para cá e você fecha a mão. Mas quando há medo, o sangue vai para as pernas. Para quê? Para que você corra, exatamente. Isso é primitivo, existe até hoje, mas tem gente que isso foi se perdendo, não tem um treinamento, porque a gente vive no mundo moderno.
e acabam indo embora esse lado do instinto. E na hora que precisa dessas coisas, não tem. Porque na reação na adrenalina, ou você luta ou você foge, né? Exato. E o povo agora, a mulher o que faz é querer fugir. Exato. E essa estratégia do equilíbrio emocional é importante. O verbal é muito mais importante. E o físico. Então, equilíbrio emocional, físico E verbal. e verbal. O equilíbrio emocional você já explicou, né? Manter a calma, a serenidade e ver como é que você vai agir. Esse é o equilíbrio físico. Ou o emocional. Depois do emocional, o verbal. O que seria esse equilíbrio verbal? O verbal é você saber o que falar e ter calma e controle. Como você vai lidar com aquela situação? Como é que você vai levar aquela situação? Não é para ficar retraída demais, nem partir para a ignorância e para cima. Você tem que ter um controle. É a ideia do empoderamento. Você ter a sua postura. Eu sou mulher, eu sei o que eu não quero isso está me fazendo mal. Então, como eu posso evitar esse conflito sem ter que discutir e passar por uma violência ou retrair, ter medo e não conseguir reagir? Você vai logo para a discussão, né? Então, o correto é não discutir e dizer, epa, meu amigo, pera lá. Exatamente. Fica longe de mim, eu não quero confusão. Fica longe de mim, eu não quero isso aqui, não. Me deixa em paz. Ao invés de chamar aqueles nomes todos, né? Não. E isso há uma simulação para isso que a gente faz, bem realista, como eu falei, é teatral mesmo. Acontece esse teatro e as pessoas vão lidando com aquela situação cada vez mais e a pessoa vai porque a gente não se aprende, sentindo. né, gente, isso em lugar nenhum. Isso aqui é o bem da Não tem. verdade. Quem tem irmão ainda dentro de casa, mas não aprende isso, não. Não. Então seria o equilíbrio emocional, o equilíbrio verbal e o físico. Como seria esse equilíbrio O físico é o corpo, o que eu falei do primitivo, está preparado para ter essa ação. Só que de uma forma mais inteligente, não uma forma primitiva, mas que você tenha a ação. Se eu precisar correr, o momento certo para correr é esse, corre. O momento certo para usar a técnica, se o momento certo é esse, usa. Então o físico tem que estar pronto, preparado também. Então é um conjunto de coisas. Esse é o obstáculo mais difícil para as mulheres hoje. Não é nem a luta. Lutar, todo mundo vai ali e aprende a lutar. Agora, quando usar isso? Em que momento usar? Quando eu devo falar? Ter a inteligência, né? Exatamente. O que é que eu devo falar, como eu devo me posicionar, como fisicamente... E é o próprio treinamento que nos empodera dessa forma, porque a gente entra numa didática, no teatro, que é as práticas que a gente faz, que a gente meio que fica condicionado. Né? Você treina, você fica que se torna igual a dirigir. Uma coisa você natural, tem o seu né? itinerário que você se tornou natural, que no começo era um pouco difícil. Quer dizer, se acontecer, você já sabe como agir. Como agir, porque já se torna um reflexo. Então, se eu estou numa festa, e a gente vai também de acordo com a intensidade, né? Exatamente. Então, se alguém está muito bêbado e vem me beijar, eu não tenho necessidade nenhuma de dar um murro e aplicar uma técnica, né? Mas eu tenho como me desvencilhar e de uma forma verbal, porque como eu tenho um autocontrole, eu sei que eu não tenho necessidade. Então, de acordo com a intensidade do agressor... Ela falou uma coisa certa. Eu sei como eu tenho controle, eu sei que não tem necessidade. Agora, a estratégia de comunicação. Como a gente é descontrolada, esse que é o bem da verdade, a maioria das mulheres já entra logo em desespero. Aí já causa uma situação desnecessária. Sem necessária, porque eu posso muito bem desvencilhar aquele cara que tá bêbado, que não tem necessidade, como eu vou ter outro tipo de estratégia se eu estiver na rua e tiver dois homens armados com faca ou numa situação de estupro. Você já vai agir de outra maneira. Eu já vou agir de outra maneira, que já é uma situação extrema. E uma coisa que é bom comentar é que não é uma técnica criada só para você enfrentar pessoas que não sabem arte marcial é uma técnica que você pode também enfrentar pessoas que saibam alguma coisa. Deus livre e guarde, vem um lutador de jiu-jitsu para querer vir lhe atacar. Ótimo, você sabe como se defender. Gente, eu tô duvidando disso. Será que a gente aprende isso mesmo? Você sabe, porque na realidade um lutador de jiu-jitsu, a grande maioria... Cheio de técnica, rapaz. Quando tem muita técnica, ele não faz isso, ele não vai partir para essa agressão, porque o nível já é outro. Mas quem faz mais isso é quem não tem conhecimento, ou mau professor. Quer dizer, então esse treinamento, ele me capacita a enfrentar tanto uma pessoa comum, que não tem técnica nenhuma de arte, né? De luta, né, de arte marcial, nem de luta nenhuma. Qualquer técnica, não interessa. Ou um cara que seja altamente gabaritado, que lute judô, jiu-jitsu, de acho que for, eu também tenho condição de enfrentar, Até mesmo porque você estava comentando que você às vezes não se sente empoderada pelo nosso tamanho. Exatamente, eu me sinto, eu acho que a primeira coisa é celular correndo, porque eu vou enfrentar como homem... Tem Rian aqui mesmo, que tá aqui atrás das câmeras, tem 1,90 m, Deus livre e guarda. E Rian encontra com Emily. Vai querer dar um beijo forçado numa festa. Como é que enfrenta um homem desse? A gente tem como desvencilhar isso e eu tenho 1,58 m e 50 quilos, certo? Então hoje eu me sinto empoderada para poder desvencilhar. Você tranquilo, você... Não importa o tipo de agressor, porque agora eu não vou pela bota força. pra dormir, viu, gente? Que dá um golpe, não sei o que aí, que depois eles vão fazer aqui uma demonstração, que o cara...
cai? Na verdade, depende da intensidade e da Do que situação, acontece, exatamente. com o que acontece a situação. Mas, no caso, eu me sinto confortável para lidar com qualquer porte de homem e até mais de um. E o interessante, né, Emily, que a gente sempre fala em treinamento, a estratégia é extremamente importante para que você consiga chegar nesse nível de uma forma simples, mais simples do que pensa. Você não vai enfrentar a pessoa e já vai começar a lutar com ela porque começou. Não existe isso. É uma ideia estratégica para que não haja essa luta. Mas Para se... evitar esse enfrentamento. Exatamente. Pra que não... essa coisa de brigar e lutar acontece muito nas outras artes marciais, quando a pessoa vai. Então, a maioria das mulheres que chegam pra gente, as meninas, as mulheres em geral, elas falam muito sobre isso, que praticaram algum sistema de luta e se sentiam ainda totalmente despreparadas na realidade, porque era uma briga, elas tinham que lutar, tinham que dar socos e chutes. Entendi, isso é muito importante, Isso eu gostei tenso, disso. isso deixa a pessoa tensa. A mulher não quer lutar com ninguém, como eu Verdade. falei no início Ela aqui. só que não quer ser incomodada. Exatamente, eu não quero ter que dar um murro em alguém e ver sangue. Nossa, nem eu, que treino arte marcial há quase 20 anos agora, e eu não quero É um ver. respeito pelo ser humano, né? Exatamente, Claro. meu objetivo não é brigar, é me conhecer a Não arte é marcial. agredir, né? Não, o nosso sistema ele proporciona essa filosofia, esse equilíbrio emocional, essa questão do autocontrole, autoconhecimento, sabe? E isso você leva para o dia a dia, não é vou aprender a lutar só. Não, você leva tanta coisa que você pode levar para os filhos, levar para o marido, para o irmão, para o próprio pai, e você, como cidadão também. Então muda muito o comportamento da pessoa. A pessoa realmente se sente mais Maravilhoso, confiante. gente. Quer dizer, quando a gente pensa em autodefesa, a gente já pensa logo na briga, em luta, e não Não. é isso, na verdade, né? É todo um É processo. você agir de uma maneira em que você consiga evitar aquela violência sem ser violento com o outro, Isso. né? Se colocando. Exatamente. Muito interessante. Estou amando a Um nosso ponto que eu bate-papo. queria comentar é esse ponto do equilíbrio. Quando você tem esse equilíbrio, você passa por uma situação totalmente diferente. Você consegue realmente entender que não é violência. E ter clareza. Exato. Bom, sobre isso e muito mais, não sai daí no segundo bloco, Universo de volta ao segundo bloco, falando sobre empoderamento feminino e autodefesa. Eu estou amando, adorando. Você que é mulher ou você que tem filha, olha, gente, precisa fazer esse curso. Eu vou fazer, viu, Adriano, Emily? Sim. Tô lá dentro, vou ver aqui como é, perguntar aqui, Seja Adriano, bem-vindo. como é que funciona esse negócio, porque eu quero fazer. Não é só pela questão da violência, mas de você ter um controle Exato. todo emocional, físico, verbal, etc., no momento de qualquer necessidade, né? Adriano, me conte, esse curso, né? A gente falou, mas eu queria saber na prática, quantas horas pra gente ficar... Olha, o Capacitada, curso... né? Sim. O curso ele é de 6 semanas e são só 6 semanas. aos sábados. São 2 horas de treinamento. Então, são 2 horas de treinamento ao sábado. Isso. E a gente ensina, são 2 técnicas por hora de treinamento. Então, como são 2 horas, são 4 técnicas por aula que você por aula que você tem no final de semana. Precisa fazer alguma avaliação física, ou ter algum preparo, ou praticar? Qualquer um pode ir? Qualquer um pode fazer. Idade, Adriano? Qualquer idade. A partir... Minha mãe, se quiser fazer. Pode fazer. A gente Pode? coloca na faixa de adolescente, a partir dos 14 anos É já pode isso, fazer. e adolescente, as A meninas? partir dos 13, 14 anos já pode fazer. 13, 14 já pode. Já pode fazer. E não tem idade, não tem contraindicação, Não né? tem contraindicação. Bacana, Não existe ótimo, isso. ótimo. Agora eu quero saber de Emily. Emily, me diga, você quer ser treinadora, você está treinando para ser instrutora, sim, né? Sim. E o que é que lhe move a fazer isso? Por que você entrou nessa área? Porque ele é mestre, né? E você Sim. entrou nisso como? Na verdade, eu estava buscando alguma atividade que fosse contrária à rotina de academia. Foi quando eu conheci eles em outro sistema que também era voltado para as mulheres. Volta aí, peraí, volta que eu quero saber aqui uma coisa. Ela disse que queria uma atividade que não fosse academia. A gente também se prepara, tem um preparo Físico? físico? Exatamente, É? exatamente. Porque você acaba fazendo tantos movimentos de chão, em pé, move para o lado, para o outro, que você acaba queimando calorias e entrando em forma também. Olha, ótimo, viu, gente? Entre em forma e se prepara. A minha parte Vá. física, por exemplo, é altamente estruturada, sem fazer academia. Ela me mostrou o músculo dela super definida. Alta viu? definição, Alta justamente definição. pelos treinos que me proporcionam essa qualidade física. Você só faz esse tipo de atividade, é? Só faço esse tipo e de tem atividade. uma filha magrinha, toda É. definida. Tenho, Adorei. justamente pelo contexto dos treinos e ao conhecer e ver essa estratégia, porque como você falou, eu sou bem mignon, sou bem pequenininha, e ao conhecer e saber que através da física, da inércia, eu consigo fazer movimentos altamente eficientes, sem usar força, a parte da estratégia de comunicação, então eu me sentia empoderada, segura. Você hoje se sente segura? Emily? Muito. E dentro de mesmo? um ambiente familiar que é onde os treinos proporcionam, porque a gente não faz só a parte da luta, a gente tem a parte
do Qigong, que tem a parte da respiração, da alimentação. E os treinos em si são muito didáticos. Exato. E como eu trabalho o tempo todo com a prática, então eu vejo o quanto, na realidade, tudo que é aplicado, como ele mesmo diz, é reunião de todas as artes marciais. A gente reuniu o que não é eficiente, e a gente usa o que é eficiente sem precisar de usar força, com movimentos bem práticos. Agora eu quero saber, que todo mundo deve estar em casa aí querendo também. Você já teve algum momento na sua vida, na sua rotina, onde você teve que empregar esses métodos? Tive apenas uma vez, entendeu? Nos conte como foi a experiência. Foi bem no início, e se eu tivesse com o nível que eu estou hoje, eu não teria aplicado da forma intensa como eu apliquei. Você deu logo um cacete, hein, Emily? E aí foi... Fiquei doido para poder botar logo em verdade. Foi Mas conte aí. Pode se defender também. Isso, eu poderia ter agido com menor intensidade. Então, eu Só a no intensidade começo, que você achou que poderia ser? Que eu poderia ter sido menos, porque como eu realmente agi, foi altamente eficaz. Eu consegui... Mas foi eficaz. Foi eficaz. Você neutralizou o agressor? Em menos de 5 segundos. Foi bem prático. Ela me disse que o homem desmaiou, viu, gente? Ela ficou depois, meu Deus, não era para ter colocado esse homem para desmaiar. Em 5 segundos? Foi uma movimentação que a pessoa veio e eu já fiz uma contrapartida. Foi mesmo? Porque, na verdade, a gente trabalha trabalha também com reflexo. Bem maior? Era numa estatura média, eu não precisei de usar força, apenas apliquei a técnica e foi eficiente pela movimentação que a pessoa fez, que era na época que a gente sentia muito tato, a pessoa vem, porque na verdade a gente nunca chega, é sempre a pessoa que chega primeiro. Verdade, é sempre o agressor Então que vem. eu tentei me posicionar para que a pessoa não se aproximasse, a pessoa se aproximou, eu só apliquei com a intensidade que eu não deveria, que foi dispensável para o momento. Por causa da falta até mesmo dessa coisa que a gente falou tempo, do equilíbrio emocional, de saber o que fazer realmente. Foi mais puro instinto com o que sabia de técnica que ela tinha. Que era bem recente. Então hoje eu já tenho uma postura totalmente diferenciada, que eu teria agido de outra forma. E como você é uma pessoa empoderada, a sua movimentação nos ambientes, a pessoa ela já se sente repelida. Ah, é? Como é isso, Emily? É porque a maneira como você se porta. Então, às vezes, a mulher ela se apresenta muito frágil, ela está sempre sujeita a mais intimidação. Como a gente se posiciona, a gente é baixinha, mas a gente é pra frente, vamos dizer assim. Entendi. Né? Então, esse posicionamento, então, se uma pessoa te olha, não que eu fale, o que foi que você tá me olhando? Igual eu tava na fila. Aí tava ali olhando. Isso é bom, eu quero saber como é que você você no ambiente público, você se sente constrangida. A pessoa parece que suga a sua energia quando ela te olha. Isso acontece muito com mulher, viu? Com desejo. Eu simplesmente só olhei novamente. E esse olhar seu foi como? Porque na olhar daqui a pouco ele achou que você tava dando bola? Não, foi um olhar sério de que, olha, você não tá fazendo a coisa certa. Incomodando, você tá me incomodando. Só como olhar. Então fui séria e, né, em vez de falar o que foi que você tá olhando e já provocar, né? Porque muitas vezes as pessoas estão fazendo algum tipo de esporte e acha que já sabe dar murro, qualquer coisa ela já acha que é motivo para causar uma briga. Até demais. E não é o nosso caso. A gente tem tanta técnica e a gente conhece tanto do objetivo nosso que a gente sempre lida da melhor forma. Aí você olhou pro cara e o cara ele se intimidou, não, ele virou de costas. Que bacana. Entendeu? Gente, olha o futuro aí, isso a gente tem que fazer isso porque eu me posicionei, olhei séria e ele realmente entendeu que o que ele estava fazendo ali... Porque os homens acham que é normal, sabe, gente? Você passar numa rua, tá fio-fio, gostosa, e não é. Isso é violência psicológica, isso é violência moral. Isso. Entendeu? Inclusive, a gente pode chamar a polícia. Muitas mulheres não sabem que se a gente sentir... para a câmera. Isso. Muitas mulheres não sabem que a própria lei nos garante o assédio. Então, qualquer mulher que for assediada de qualquer forma, com um fio-fio, com uma gostosa ou alguma coisa, se ela parar e chamar a polícia e tiver uma testemunha, né, ela pode processar essa pessoa por assédio. Nós deveríamos fazer isso mais vezes, que eu queria ver se isso ia acontecer. Exatamente. Uma coisa que acontece muito, que a gente fala, deveria realmente fazer isso, mas é incrível como ainda a cultura, eu não sei, mais a cultura brasileira, tem mulheres que gostam disso, né? Tem mulheres que gostam do fio-fio, tem mulheres que... Então acaba que quebra um pouco uma ideia de outras mulheres que não gostariam que isso acontecesse. Mas eu não sei, viu, Adriano? Eu não sei não, viu? Eu não sei, acho que esse movimento do empoderamento e essa coisa do feminino aí, eu acredito que quem gosta já está avaliando. Eu espero que sim, porque tem muitas mulheres que sofrem com isso. Exato, por esse motivo. As mulheres estão trabalhando com uma coisa mais séria, não é normal, mas ainda há outro público, outras mulheres. Tem uma cultura aí, realmente não sei que ainda está enraizada. É verdade. Você vai, às vezes, para uma festa popular, como o Carnaval
da Bahia. Quantas amigas minhas eu já não vi caso? Você tá ali andando, os caras lhe cercam, querem pegar, querem lhe dar um beijo à força. Isso é violência absurda. Muito. As pessoas acham que é normal, o menino acha que é normal. Você que é mãe que tem seu filho, já tem que começar a educar, entendeu? Que isso não é Absurdo normal. É como a mulher tapar com short curto na rua. Ah, o cara pegou, estuprou, é normal. Não foi normal, não vou dizer normal, mas ela deu causa àquilo, porque ela provocou. Não existe Forma isso. alguma. Não existe isso. Cada um tem a sua liberdade e tem que ser respeitado. Se eu quero usar meu short curto ou minha saia curta, problema meu. Quer dizer, o homem... Não dá então, o direito, né, É um ao direito homem. que você tem. Quer dizer, o homem, ele não sabe se comportar no meio da sociedade, ele vai respeitar aquela mulher. Ele e a só liberdade vai- de expressão da Exatamente o mulher. que você está falando. Ele só vai entender isso quando as mulheres realmente tiverem um posicionamento muito mais forte sobre isso. Esse Exatamente. empoderamento tem que ser muito mais trabalhado, com muito mais intensidade. E eu quero lhe parabenizar por esse trabalho, viu, Obrigado, Adriano? obrigado. Que isso é um começo. Exatamente. Eu acredito nisso, entendeu? E até os homens, eles procuram, a partir do momento que eles sabem do empoderamento da mulher, dessa parte, desses 3 pilares, que é o verbal, o físico e o emocional, o homem também, ele tá já vendo a mulher com outros olhos, porque ele Sim. sempre tem aquele lado da submissão. Porque Verdade. como você falou, a violência não é só física, tem um homem que trabalha na violência psicológica, aquela relação que a mulher se sente presa ali, e a mulher sendo empoderada, ele sabendo dessa vertente, onde ela mesma sabe dos conceitos dela. É porque às vezes tem até dentro da própria casa. Quer dizer, a maioria das violências, 72% da violência são praticadas contra a mulher pelo companheiro ou ex-companheiro, né? Isso. E a maioria dentro de casa. Então, às vezes, a mulher está ali num casamento, não, porque é meu marido, pode xingar, o cara vai xingar. Não. Pode xingar, pode humilhar, não pode ser violência moral. Então, ela também tem que ter esse empoderamento e saber se posicionar. Tem até a chamada violência patrimonial, o cara esconde documento da mulher, controla o Isso. dinheiro da mulher. Tudo isso, gente, talvez é de uma geração onde se considerava muitas coisas normais, mas não é normal. Sim. Entendeu? Isso tudo é violência. A mulher tem que ter cada vez mais Eu consciência. concordo. E dentro entendeu? do curso a E gente se trata Eu empoderar, concordo é, com e isso, tomar mas consciência. um projeto seria muito bom para isso, é um projeto levar isso já para as escolas, porque Sim, tem que começar verdade. isso bem antes. Isso aí não pode ser como Verdade. eu já estou na faculdade e agora comecei a saber Verdade. disso. Não, isso tem que começar no colégio. Muito bem falado. Mudar totalmente a estrutura. É isso Concordo mesmo, para ver se a gente plenamente. muda essa cultura, principalmente do menino, do homem. Também. Sabe? De achar que a mulher é frágil, que a mulher é fraca, ou não submissa. respeitar, é submissa, e se aproveitar em um momento ali da dita submissão que ele acha que a mulher tem. Então vamos nos empoderar, né? O movimento está crescendo, entendeu? Eu tô amando esse negócio da autodefesa aqui, porque envolve não só a questão física, que quando eles vieram aqui fazer o programa, gente, eu juro pra vocês, eu achei que fosse só coisa física, mas não, envolve o equilíbrio emocional, o verbal, posicionar. Essa situação de Emily mesmo, né? De o cara tá ali Na fila, de fila de uma um lugar E público, ele viu, assim. porque olha, eu vou lhe dizer, toda mulher sabe que ela sofre assédio no olhar, no falar, não é só na violência, não. Exatamente. Entendeu? E a gente se sente intimidada, a A gente pessoa... fica intimidado. Exatamente. Fica, a pessoa fica constrangida. Se você, então, é uma mulher casada, como no meu caso, a gente fica sem nem saber como proceder, meu Deus do céu. Exatamente. Acha até que o marido tá olhando e que vai dar até um problema, uma briga ali. Exatamente. E muitos homens, inclusive, pensam, Adriana, equivocadamente, que até foi a mulher que tá flertando e que deu um ensejo ao cara tá dando em cima dela. Sim. Isso Isso é comum absurdo, ainda, é porque comum. já vem da Ah, própria cultura. você deu causa. Você, ou sua roupa tá curta, você fez alguma atitude que o cara achou em você uma brecha. E não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. Eu acredito, com esse empoderamento, esses posicionamentos, as mulheres consigam cada vez mais, se posicionar com o companheiro, com o homem da rua, e os caras, de uma vez por toda, deixar a gente em paz, entendeu? E o próprio curso, desculpa interromper, o nosso mestre, ele passa muito pra gente, por isso que a gente chama que o empoderamento é para todas as mulheres. Porque dentro do curso, ele fala justamente como a gente se porta no dia a dia em casa, em relação a isso que você falou, daquele homem machista. Porque Tem às isso vezes também, você né? ama aquela pessoa que você não quer largar aquela reação, mas você Verdade. pode mudar o seu posicionamento, Sim, onde ele vai te ver de outra forma Muito bem e você colocado. pode mensagem que eu montar. queria Muito bem deixar colocado. é para que as mulheres quebrem essa ideia do preconceito e conheçam realmente, porque ainda há um preconceito sobre isso. Eu entendo, porque, como eu falei, na grande maioria dos casos, as defesas pessoais que tem por aí, os programas de treinamento que o pessoal está oferecendo, é simplesmente a luta, a agressão, E o a seu dedo não é no só a olho. luta. Não, o da gente abrange uma coisa muito mais científica, ele é muito mais científico. Então, entra num outro estágio, quer dizer, a sobrevivência urbana também está aí, mas Sim. entra num outro nível, que é a ideia do empoderamento. Então, realmente é revolucionário e
muda completamente, deixar esse preconceito de lado para conhecer de verdade a ideia. Bacana, excelente. Eu acho que é por aí, Adriana. É isso aí mesmo. E eu já tive, nos meus 15 anos, eu fui matar aula um dia, né? Minha mãe já sabe dessa história. E a amiga foi pra minha casa e houve uma tentativa de estupro no portão de casa, na guarita. Na sua. Isso a gente tinha 15 anos, há 10 anos atrás. E até hoje eu não esqueço da cena do estado de choque que a minha colega ficou. Ele não chegou às vias de fato, mas a situação, o tanto que mexe com o psicológico da mulher. Então, se uma tentativa, a gente lembra disso até hoje, mesmo passado 10 anos... Imagina, Emily. Uma via de fato. Consumado. Então, por isso que essa questão psicológica que ele trabalha na gente é justamente para nesse momento, porque na hora ela se sentiu tão fragilizada que ela se encostou na parede e o cara foi em cima. Aí que o cara foi. Aí que ele foi, e ela me gritava e ele ainda esperou eu abrir para ir embora. Ele sentou na bicicleta e ficou rodando para ver se eu iria sair, para que ele voltasse, porque ela se retraiu na hora. Porque quando ela chegou, ele estava com as vias de fato para fora. Quando ele a viu, ele colocou para dentro de novo e saiu. E esses caras são uns covardes. Sem se posicionar, for pra cima, o que é, meu irmão? Exatamente. E ó, ele vai e foge. E foi o que ele fez, ele fugiu quando ele viu. São os caras que... Quando ele viu que ela se retraiu, ele pegou e voltou. E tirou Aí ele a viu roupa. presa fácil, né? Aquela coisa do instinto do... Isso. Que mesmo isso tendo acontecido há 10 anos atrás, eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 30. Marcou você. Marcou tanto a mim quanto a minha colega. Foi mesmo. Que foi com ela e a gente não esquece disso até hoje. E hoje eu fazendo o empoderamento, quando a gente debate isso nos treinos, a gente vê o quanto se ela tivesse com 15 anos empoderada, ela não teria tido esse trauma. Você que tem sua filha, gente, vale a pena esse curso, viu? Depois o pessoal vai colocar o endereço, telefone de contato da academia do mestre Adriano Marini. Eu tô amando a nossa conversa, mas a gente vai pro terceiro bloco. No terceiro bloco eu quero ver na prática, viu? Vamos Os lá. amigos aqui, eu quero ver aqui os golpes, as reações. Quem sabe você não faz alguma coisa. Eu quero fazer o curso, meu filho. Eu tô muito interessada nesse curso. Viu? Então não sai daí, terceiro bloco, Universo Feminino. Estamos de volta ao terceiro bloco Universo Feminino, falando sobre empoderamento feminino e autodefesa. Bom, Emily e Adriano, agora eu quero demonstrações aqui, tô doida pra ver. O que é que vocês vão fazer aqui pra gente? Dar uma... A gente vai demonstrar da coisa mais simples a uma coisa mais avançada, né, que possa acontecer no nível solo. Esse primeiro agora é uma ideia de tentativa de beijo que acontece muito forçado. Acontece. Então, a primeira ideia que a gente explica é você levantar as mãos para a pessoa, para evitar aquela confusão, evitar aquele clima chato. Primeira mão. Numa intensidade normal, pode ficar natural, onde ele vai chegar e falar, achei você gatinha, bonitinha, posso dar um beijo? E você não quer. Não quero, fica longe de mim. Então, o primeiro passo é levantar as mãos para ele, sempre nessa intensidade. Porque com as mãos você faz uma barreira que evita ele chegar próximo de você. Não importa a força que eu faça, eu não consigo chegar perto dela. Isso tu tá vendo que eu tô puxando ela para mim ainda. Então, a primeira ideia ainda é essa, mão para frente. Segunda ideia, estrategicamente, eu tô forçando. Então, se eu tô forçando, ela pode mudar a estratégia para fazer um bloqueio em triângulo com as mãos e bloquear no meu pescoço. Olha que interessante. Então, mas olha pra câmera lá, Adriano. Ele acaba caindo numa situação onde há uma armadilha. Você está aqui, você já tentou evitar, tentou sair, mas ele voltou ainda. Então há essa armadilha que ele cai em cima do pescoço, um pescoço em cima do braço e pega na traqueia. Isso incomoda muito, faz ele ir para trás e recuar. Exatamente. Então há uma estratégia de posicionamento onde ela vai falar o quê? Fica longe de mim, eu não quero, né? Não quero beijo. Tá falando, né? Ela tá se posicionando verbalmente também. Exatamente. Então, inicialmente, posso dar um beijo? Não quero. Não quero. Bonito, deixa eu dar um beijo. Por favor. Essa ideia, Aí o cara vai pra trás. É horrível, a situação que dói ruim. muito a garganta. Vocês viram, gente? Ó, gente, bota aí você em casa, a mão aqui, ó. Não é com você não, Rian. Na traqueia, incomoda demais. Mas e aí, se ele ainda continuar, Adriano? Existem outras possibilidades. Por exemplo, ele pode chegar a puxar o cabelo. Então, uma ideia muito simples que a gente fala é segurar o mais próximo do punho possível, né, e usar a força dele contra ele mesmo. Isso acontece muito, a ideia de querer brigar força com força e fazer força, não adianta. Então, a ideia simples para isso, eu tô indo proporcional a ela mudar a direção da força. E derruba o cara mesmo, Emily? Na hora, Será que derruba? Eu sinto a física levando ele pro chão. Você usa a força dele contra ele, né? Ela tá usando minha força contra mim mesmo. Então, eu faço isso proporcional, ela desloca e faz uma chave bem aqui. Vamos mostrar um pouquinho aqui, agacha um pouquinho.
Isso aí já Se deu ela confusão forçar o na braço, festa. se Já ela- chegou a polícia. Se ela forçar um pouquinho mais o meu braço, ela consegue quebrar o meu braço. Quebra? Quebra o braço por Dá causa vontade do... de quebrar um safado Ó, devagarzinho, devagarzinho. Ó, ela abraçou aqui. Se ela abrir um pouco mais a base e ela forçar um pouco o braço pra cima, agora levantando meu braço, desse. Virgem Maria. quebra. Então, se eu forçar, ela quebra. Ela tá no controle total. Isso não importa Maravilha. o tamanho, Que maravilha. Quer dizer, o cara tiver 2 metros e fizer isso, funciona. funciona. Mas vamos pro próximo, tô achando ótimo. Então, Qual é o uma próximo? ideia bem simples também, que é a das mãos, é o agarramento pelos punhos. Além daquele que a gente fez agora, que é parar aqui, acontece muito disso, ele fazer isso no punho. Sim, aí se o cara pega no punho. Isso a gente já passou para outra intensidade, né? Passou para uma ideia de agressão De física, agressão. de segurar e puxar, tentar levar para algum local, segurar pelo braço. É. Então a ideia básica aqui que ela vai fazer, bem devagarzinho, sair, tirando os punhos e usar um tapa. Uma simples. tapa. Só que é um tapa diferente do tapa comum que as pessoas fazem, assim. É um tapa que você usa o quadril todo em rotação como se fosse um soco. Por que a gente ensina um tapa? Ele é tão poderoso quanto o soco, mas por que a gente ensina um tapa? Muito mais fácil você quebrar a mão, punho fechado, você não tem um punho preparado, você usa proteção, luva, quando você faz um treino. É super simples quebrar o punho e machucar a mão. Principalmente para mulher, que tem a mão menor, verdade. mais fina. E o tapa não. Se isso acerta no ouvido, por exemplo, já desestabiliza. Dá tempo de você sair, dá tempo de Verdade. você correr. Já mudou toda a estrutura. Ele não imaginava uma cena Nem dessa. o cara com ele. também vê um negócio, os caras já que saem lá, ó, essa mulher é muito problemática, eu vou atrás de outra. Exato. Você percebe aqui na ideia do punho que quando eu seguro, ela faz uma torção lá para baixo com o cotovelo, onde menino. pode torcer meu próprio punho, nesse próprio Devia movimento. torcer. E aí eu não tenho nem mais ação. Faz mais rápido. E pô, Essa é a adorei. ideia. Tem mais alguns, gente? E Mostra pra gente essas aí. são as coisas mais comuns que acontecem. Agora o chão para terminar. Essa situação aqui já não está no nível máximo, porque ainda existe a faca e a arma de fogo, né? É uma situação onde é só força física tentando estrangular a mulher. Normalmente ele desloca a força toda para cima do pescoço, usando os braços. Isso acontece normalmente asfixia aqui. Quer dizer, ele quer asfixiar para Ele quer depois estuprar a mulher. asfixiar. Isso é rápido. Mais de 10 segundos ela já pode estar dormindo. é? E normalmente, em evidência, as mulheres não sabem o que fazer, elas passam as unhas no rosto. Arranha. E quando é encontrada a vítima no local, a polícia encontra com a carne do homem nas unhas. Ele não resolve nada isso. E aí não resolve nada arranhar. Então a estratégia aqui é deslocar a minha força, sempre controlando minha perna e fazer o quê? O primeiro passo, segurar meus braços. Para que ela segura meus braços? Para que eu não tire a mão e entre no processo de colocar, pode tirar um pouco, a mão para ter uma base para não cair no chão. Então, se eu tenho a mão aqui, eu não vou cair. Então ela segura para que eu não puxe meu braço, nem tenha a mão para colocar em nenhum lugar. Ah, é? Ela prende meu braço aqui com as duas mãos, as duas estão presas e fica mais difícil sair. Então, ao mesmo tempo, simultaneamente, ela joga o quadril onde desloca a força. Perceba que eu não tenho mão para apoiar no chão agora. Entendi. Quer dizer que ela segura o braço para não ter... Exato. Menino, Naturalmente, o que acontece quando ela faz isso para cima, eu bato já inicialmente no chão, com a cabeça no chão. entendi. Tirou a força do cara. Total, além de receber o impacto na testa. Eu posso tentar até agarrar ela, mas ela tá usando minha força. Contra você. Minha força pra somar. Ó. Se eu faço aqui, ela levanta. Olha isso de novo, ó. Se eu vou tentar agarrar ela, ela aproveita isso. A sua Entendi, perfeito. Entendeu? Perfeito, viu? Adorei. Perfeito. Eu achei, falei, isso é encenação, não é possível que... Rápido você já viu, né? Menino, perfeito. Agora eu entendi. Não entendi Rápido a eu faço técnica. isso. Rápido a gente não entende, mas devagar a gente entende Você a percebe técnica. que quando ela Perfeito. faz isso, ela baixa, ela está Perfeito. protegendo o rosto dela contra Perfeito. possível soco e agarramento novamente. E ela aproveita essa força para sair. Então é uma Perfeito. estratégia muito eficiente e muito inteligente. Entendi. Muito inteligente. Tem mais alguma coisa? Não, teria outras, mas E também seria, nós não dá tempo, né, gente? seria com A armas. produção está mandando, eu não tem como, né? É. Tem arma, a situação de arma. Tem situação faca. de armas, tem situações outras de agarramento de Vamos pescoço. sentar aqui pra gente finalizar. E é E isso. vamos conferir no curso, né? Como o pessoal vai poder ver na descrição. Tem mais de 15 situações, São né? 15 situações, a gente fez aqui Bacana. Três. 3 situações rápidas, simples, né, do início, porque como a gente falou, é proporcional. Então, vai aumentando o treino, ela vai ganhando confiança lá mesmo, vai aumentando a técnica, vai aumentando o nível e a repetição de cada técnica. A gente repete até que a pessoa consiga aplicar com eficiência. Isso é Perfeito. importantíssimo. Olha, eu adorei, amei a presença de vocês. Gostaria de agradecer. Vocês estão prestando um serviço, viu, Adriano? Obrigado. À sociedade, porque a mulher precisa desse empoderamento. Emily já entendeu isso, não só entendeu, como está treinando para ser instrutora, né? Isso. Emily?
E assim, muito bacana, é um favor que vocês fazem. Realmente a gente precisa mudar essa cultura da violência contra a mulher. E enquanto não se muda totalmente essa mente e essa cultura que existe de violência contra a mulher, a própria mulher tem que se proteger. Como você falou no início, né? Não é, o mundo ideal seria que não existisse violência. Mas a violência existe. E a gente sente um movimento de tá cada vez parece que pior, não sei o que é que está acontecendo. Então a gente precisa se proteger. Se empoderar. Né? Exatamente. Se empoderar, né, Emily? E a gente já tem uma legislação aí que nos protege, tem a Lei Maria da Penha e tem outras... A mensagem que eu queria dar aqui é melhor saber e não precisar usar do que precisar e não saber. Verdade? Gostei, gostei. Vou fazer o meu curso, queria convidar vocês a fazer também, viu, gente? Você que tem filha, você que é mulher, de qualquer idade, bacana. Considerações finais, Adriana, pra gente encerrar o programa. Nossa, eu acho que a gente falou sobre tudo, acho que é importante realmente para a mulher e o preconceito que eu falei, finalizar, acabar com esse negócio de preconceito, fazer mesmo e ver o que acontece, né? Conhecer, acho que é o mais importante, acho que o medo de fazer as coisas na vida faz os bloqueios e esses bloqueios você às vezes acaba reclamando de coisas que você poderia ter feito, mas por causa desse bloqueio você passou o resto da vida assim. Vamos tirar o preconceito e vamos fazer, gente. Vamos Exato. fazer. Vamos empoderar. Vamos nos empoderar. E você, Amy, considerações finais? Quero agradecer, né? E também por ter a oportunidade de estar sendo treinada com o mestre. Que tem feito muita diferença, né, na minha vida. Às vezes eu fico fora dos treinos e estou sempre de volta porque já faz parte de mim. E essa questão mesmo das mulheres se empoderarem, de não terem esse preconceito e que venham experimentar o empoderamento feminino tanto para se empoderar e para a parte física também, que a gente engloba, pelo menos minha academia toda é só a defesa pessoal. É isso, eu espero que você tenha gostado. E empoderamento feminino, viu, gente? Eu apoio essa luta e vamos lá. Até o próximo programa Universo Feminino. Obrigado. Até logo.